Hoje vamos tratar da quarta lei do trabalho do José do Egito, que seria a visão de futuro. E para começar, eu vou começar citando não a Bíblia, mas Alice no País das Maravilhas. Alice perguntou: Gato Secher, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa é uma frase muito inteligente que está no livro Alice no País das Maravilhas. E o que que acontece? Nós temos ali uma menina que não sabe para onde ela precisa ir. E nós temos José sabendo exatamente para onde deveria ir. Você não vai ter sucesso profissional, você não vai ter sucesso pleno e verdadeiro na sua vida profissional sem saber exatamente para onde você precisa ir. José, ele sabia exatamente o que ele queria. É bastante provável que sua visão de futuro tenha servido de motivação para que superasse todos os desafios de sua vida. Viktor Frankl, que foi um ex que esteve nos campos de concentração da Alemanha, ele fala que as pessoas que sobreviveram àquela condição difícil sobreviveram porque elas visualizavam a sua vida depois do campo de concentração. Eles tinham um motivo para viver, eles tinham um motivo para superar os obstáculos, todos aqueles que não tinham esperança, que o seu olhar estava colocado naquela situação, eles não sobreviveram. Por quê? Porque eles não tinham essa visão de futuro, e quando nós não temos a visão de futuro, nós nos desanimamos e nós não avançamos. José, ele sabia exatamente para onde ele queria ir. Com menos de 30 anos, ele já havia sido vendido, emboscado por seus irmãos, vendido por midianitas, lançado na prisão, esquecido pelo copeiro do rei. Não foram anos nada fáceis os de José, mas ele perseverou por quê? Porque ele olhava para o fim, ele olhava para aquilo que ele esperava, ele olhava para a sua visão de futuro, ele olhava para frente, não para a sua condição momentânea. No seu momento presente, o que José fazia? José trabalhava. Menos de 30 anos, José já havia passado por uma série de situações que muitos teriam desistido. Quando se analisa um momento ruim na vida, precisamos entender se precisamos mudar ou se precisamos apenas resistir e seguir o caminho que estamos trilhando. José sabia que o caminho que ele estava trilhando era o caminho certo. Jesus sabia exatamente para onde ele queria ir. José sabia exatamente qual deveria ser o seu destino, e isso faz com que ele consiga superar. A mentalidade de hoje precisa ver em José um homem orgulhoso, porque não é possível fazer tudo certo e ter resultados ruins. Isso está tudo muito longe do que a Bíblia ensina. José ele fez tudo certo e mesmo assim ele teve dificuldades na vida. Mas as dificuldades na vida elas são vencidas quando nós temos o olhar firme no futuro, quando nós temos o olhar firme de onde nós queremos chegar e não de onde nós estamos. Quando nós olhamos para a nossa condição momentânea, quando nós olhamos para as lutas, nós não olhamos para o momento de sucesso, o momento de paz. José não estava preocupado com seu tempo presente, José sabia que algo grandioso aconteceria através da sua vida. No presente momento, o que ele fazia? Trabalhava, se preparava, buscava oportunidades para que ele cumprisse o seu propósito na vida. José não era um orgulhoso, José não estava errado ao dizer aos seus pais e aos seus irmãos de como ele seria grande no futuro, de como ele via em si aquilo que Deus também via, que ele via um futuro maravilhoso preparado para ele. Ele via
ele acreditava, e ele andava, e ele se preparava. E ele disse antes que acontecesse, porque ele já via, ele tinha uma visão de futuro. Muitas vezes as pessoas não conseguem ter sucesso profissional porque não olham para frente, porque não olham para o futuro. Existe a história de um empresário muito bem sucedido que agora tem lidado com a política no seu clube de futebol. O nome dele é Marcelo Marques, dono de uma empresa chamada Marquespan. Conta a história dele que ele começou com uma Kombi, onde ele vendia os seus pães. Hoje ele tem uma das maiores empresas do mundo no ramo de panifício. Ele tem um faturamento anual de 4 bilhões, de algo que começou simples em uma Kombi. Com certeza ele teve muitas dificuldades no processo. Hoje ele pode utilizar o seu dinheiro para dar para o seu clube de futebol, algo que a gente acharia irrelevante. O homem da Kombi não teria, mas ele viu o seu futuro e através de ver o seu futuro, ele caminhou nessa direção, enfrentando as dificuldades. Se ele não visse o momento do sucesso, talvez ele não tivesse nem começado. E essa é a história de muitos homens e mulheres. Meus pais trabalharam na casa de uma família de origem judaica. E o patriarca, o primeiro homem dessa família, ele veio ao Brasil sem ter nada. Ele começa a trabalhar como mascate, como caixeiro viajante, e ele começa a ter sucesso. E quando esse homem já era um idoso, ele era dono de uma das maiores construtoras, na época, a maior construtora do Rio Grande do Sul. Essa é a história da empresa Goldstein. E como ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso olhando para o futuro. Muitas pessoas começaram do nada e elas olham para o futuro e elas realizam. Nós temos uma mentalidade muitas vezes que diz que se você nasceu numa condição ruim, você vai continuar nela, que apenas os herdeiros. Mas isso não é verdade. Nós temos no mundo vários casos de pessoas que mudaram de vida. Talvez você não vá se tornar um milionário, talvez não seja esse o seu propósito, não seja essa a sua capacitação. Mas você pode mudar o rumo completamente da sua vida. Talvez um bilionário, porque hoje 1 milhão não é nem um caminho tão difícil. Basta olhar o futuro. Em um mundo que jaz no maligno, teremos aflições, como diria Jesus, mas devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ânimo, paixão, força interior é aquilo que nos move a enfrentar os desafios que vêm para todas as pessoas. O próprio livro de Apocalipse, ele pode ser descrito como uma visão para que saibamos que mesmo após muitos sofrimentos, a vitória para aqueles que permanecem fiéis a Jesus é certa. Jesus coloca no livro de Apocalipse uma visão para a sua igreja. O sucesso da igreja depende e dependeu ao longo de toda a história da certeza de que a recompensa virá. E a igreja, por mais perseguições que teve, continua sendo bem-sucedida, ela continua avançando. Como não desanimar diante das traições, da inveja, do desprezo? Como não desanimar diante das traições que nós vamos ter ao longo da vida, sobre as pessoas que tentam puxar o nosso tapete, sobre as pessoas que tentam nos destruir, olhando para o futuro? Não é possível ficar sentado chorando pela nossa condição atual quando olhamos o que está diante de nós. José, ele disse lá em Gênesis 37, 9 a 10. Teve José outro sonho, contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que seu sonho é esse que tiveste? Porventura viraremos, eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar perante de ti em terra?
Isto aconteceu. Isto aconteceu com José. Quando José era governador do Egito, isso se realizou. Mas ele já sabia antes, ele olhava. Isso se realizou porque ele era capaz de ver o futuro. Filosofia coach de pagar o preço, em certa medida, está certa. Porém, nós só fazemos sacrifícios quando somos capazes de ver o futuro. Aqui o conceito da fé. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas esperamos. O profissional que deseja ser bem-sucedido, ele precisa conseguir ver claramente o que espera do seu futuro e trabalhar no hoje as qualidades que precisará ter no momento em que sua visão se realizar. Você quer ser um grande diretor de empresa? Quais as habilidades que um grande diretor de empresa precisa ter? Se prepare hoje. Olhe o seu futuro e se prepare hoje. José viu o momento em que seus irmãos e seus pais seriam seus súditos. Isso somente aconteceria se ele fosse posto em algum caso governamental, em algum cargo governamental grande, pois de outro modo seu pai Jacó seria sempre o líder do clã e existiriam outros herdeiros naturais para o cargo. José podia não saber exatamente qual seria o seu cargo, mas ele sabia que era algo grande. Essa é uma realidade tão forte que seu pai e seus irmãos perceberam o que significava. Talvez José ainda não tivesse uma imagem completa, mas sabia que seu futuro seria grande. José fez o que depois disso? Ele tramara em direção ao seu alvo. Fosse nos rebanhos de seu pai, fosse na casa de Potifar, fosse até mesmo na prisão. Ele sabia que seria grande e 13 anos depois do seu primeiro revés, ele estaria na posição mais eminente do Egito, de onde não sairia até a sua morte. 13 anos apenas. 13 anos apenas ele estava como no auge, no topo, no sucesso de onde ele não saiu mais até o resto da sua vida. Segundo a Bíblia, José faleceu com 110 anos, 70 anos governador do Egito. O que nos faz aguentar 13 anos de processo? Visão de futuro. Todas as grandes organizações elas definem uma visão, porque é muito fácil de se dispersar quando não sabemos para onde estamos indo. Para quem sabe onde quer ir, não serve qualquer caminho. Para quem tem visão de futuro, se torna mais fácil dizer não para os caminhos que nos afastam da visão. E eu vou deixar para você um desafio. Anote onde você quer estar profissionalmente ou na vida daqui 2 anos. Liste 2 habilidades que você precisa ter quando esse dia chegar e se proponha esta semana a adquirir uma forma de adquirir estas habilidades. E volte aqui nesse vídeo e me conte. Abraço a todos.